No domínio das descobertas históricas, poucas revelações são tão cativantes como a revelação de múmias antigas e dos segredos que elas encerram. O ano de 2023 marcou um momento importante na egiptologia, quando um grupo de arqueólogos, ao escavar a antiga necrópole de Saqqara perto do Cairo, se deparou com os restos mumificados, extraordinariamente bem preservados, de um homem chamado Recachepes, que viveu por volta de 2300 a.C. Esta descoberta não só oferece um raro vislumbre do passado, como também lança luz sobre os intrincados métodos empregues pelos antigos egípcios para preservar os seus falecidos. Vamos começar a falar. Os restos mumificados de um homem chamado Recachepes, que viveu por volta de 2300 a.C., foram descobertos em janeiro de 2023 por um grupo de arqueólogos que escavavam túmulos na antiga necrópole de Saqqara, situada perto do Cairo. O corpo e os seus invólucros foram descobertos dentro de um sarcófago de calcário num poço funerário. Tendo em conta a época, o corpo e os seus invólucros encontram-se em muito bom estado. O historiador grego Heródoto de Halicarnasso, que viveu no século V a.C., descreveu pormenorizadamente os métodos complexos que os egípcios utilizavam para conservar os seus cadáveres. Era utilizado um gancho para aceder ao cérebro através das narinas do paciente e era feita uma incisão no abdômen para aceder aos órgãos internos. Depois disso, a ferida era fechada com pontos e o corpo era lavado com vinho e especiarias. Passavam-se até 70 dias, deixando o corpo desidratar numa solução de natrão, que é um material que se obtém dos leitos de lagos secos e que serve para absorver a umidade. Passado este período, o corpo era delicadamente envolvido em ligaduras de linho e depois colocado num caixão para ser depositado. Quando Heródoto publicou essas palavras, os egípcios já mumificavam corpos há mais de 2 milênios, período durante o qual aperfeiçoaram progressivamente o processo através de um processo de tentativa e erro. As múmias pré-dinásticas do 4º milênio a.C. ainda conservam as suas tatuagens, porque as areias secas do deserto as preservaram tão bem, apesar de não ter sido necessária qualquer intervenção humana. O Recachepes é considerado um exemplo precoce de preservação bem-sucedida, porque as tentativas anteriores de reproduzir este resultado através de técnicas artificiais foram menos bem-sucedidas. Os antigos egípcios mumificavam os seus mortos por várias razões. Os egípcios sabiam há muito tempo que os corpos enterrados em sepulturas que não tinham contato direto com as areias secas tinham tendência a apodrecer e, por razões religiosas, tentavam evitar que isso acontecesse. Acreditavam que, pelo facto de o Ka, essência da alma, não ter um corpo físico ao qual pudesse regressar, não podia participar nas oferendas de alimentos que eram feitas à sepultura. Como resultado, o Ka estava condenado a vaguear pelo reino dos vivos como um espírito malévolo. A preservação do corpo para o Ka exigiu o desenvolvimento de vários processos de mumificação. Envolver o corpo em ligaduras de linho embebidas em resina foi um dos primeiros tratamentos, que apareceu o mais tardar na altura da unificação do Estado, por volta de... Assim, aqueles que eram próximos de Recachep poderiam consolar-se com o facto de que ele reencarnaria e recuperaria a juventude no além, onde consumiria as suas comidas e bebidas preferidas ao lado dos deuses para o resto da eternidade. O que é que podemos aprender com esta descoberta? Uma série de estátuas de calcário bem preservadas, mostrando homens, mulheres e crianças, foram desenterradas pelos mesmos pesquisadores que descobriram o sarcófago de Recachepes. Estas estátuas foram encontradas num túmulo que se encontrava nas proximidades. Estas representações eram produzidas para acompanhar os túmulos como corpos de reserva para os Ka habitarem. Só os ricos podiam comprar os materiais necessários para as fabricar. As magníficas estátuas, cuja pintura ainda é visível, retratam homens com corpos musculados e uma tez que se situa entre o vermelho e o castanho. As mulheres são magras e têm um aspecto voluptuoso. Nas ilustrações, tanto as personagens masculinas como as femininas têm cabelos espessos e escuros. Estas imagens ilustram as normas tradicionais de gênero, em que se esperava que os homens desempenhassem posições mais proeminentes na vida pública, enquanto as mulheres deviam ficar em casa e cuidar do lar. O facto de algumas das estátuas retratarem mulheres envolvidas em atividades domésticas, como moer cereais e preparar pão, demonstra o significado que era dado aos contributos das mulheres para a família. Nas estátuas que representam casais, os maridos e as mulheres são representados de braços dados e felizes. Algumas mães são representadas com os seus filhos ajoelhados ou de pé ao seu lado, aos seus pés.
A centralidade da família como unidade social fundamental na sociedade egípcia antiga é evidenciada pelas representações de casais e famílias alargadas. Acreditava-se que as relações de parentesco continuavam após a morte e que aqueles que ainda estavam vivos tinham a responsabilidade de oferecer alimentos para alimentar os seus familiares no além. Os egípcios acreditavam que, se fizessem sacrifícios para o além e pedissem ajuda aos mortos, recebiam-na em troca. Em certas circunstâncias, podiam também servir de intermediários entre os vivos e Osíris, o rei divino do mundo subterrâneo. Embora não seja difícil adquirir a ideia de que os antigos egípcios eram obcecados pela morte, o cuidado com que tratavam os seus defuntos demonstra uma paixão pela vida e uma esperança real de continuar a existir após a morte. Isto é evidenciado pelo facto de enterrarem os seus mortos em túmulos elaborados. Joe Rogan e os mistérios egípcios. Por resolver, o popular apresentador de podcasts, Joe Rogan, mergulhou nas profundezas da história egípcia, convidando os convidados a conhecer factos sobre a famosa esfinge egípcia. Esta conversa não só revelou os segredos que rodeiam a esfinge, como também levantou questões sobre a sua verdadeira idade e origem. Depois de anos de construção, a Avenida das Esfinges, uma enorme avenida com mais de 1.000 monumentos de criaturas míticas, chamou a atenção em 2021. Esta estrada ligava anteriormente o Templo de Luxor ao Templo de Karnak, contando a história da rica história do Egito desde a 11ª dinastia até ao período romano. Luxor, segundo o egiptólogo Zahi Hawass, é o maior museu ao ar livre e o maior monumento arqueológico do mundo. O maior mistério, porém, é a Grande Esfinge, na margem ocidental do Nilo, em Gizé. Este edifício único há muito que cativa os acadêmicos. Com as suas origens e antiguidade ainda em debate, num gesto inesperado, Joe Rogan convidou o professor Robert Schoch para explorar a idade e as origens da Grande Esfinge, um tema que desafia as ideias populares. O professor Robert Schoch, um conhecido egiptólogo, apresentou dados que indicam que a Grande Esfinge pode ser muito mais antiga do que se pensava. Embora esta teoria tenha despertado interesse e ceticismo no mundo científico, também reavivou o debate sobre a verdadeira história deste edifício antigo. A Grande Esfinge, uma mistura rara de leão e traços humanos, era importante na cultura egípcia. Representava espíritos protectores e era utilizada para decorar túmulos e edifícios de templos. No entanto, o seu aspecto original, bem como as perspectivas dos antigos egípcios sobre ela, perderam-se nas areias do tempo. A esfinge sofreu erosão, negligência e talvez danos propositados ao longo dos anos. As origens do seu nariz desaparecido são várias, desde as forças de Napoleão a um ato de protesto contra a idolatria. No entanto, arqueólogos como Salem Hassan trabalharam arduamente para descobrir a forma e o significado atuais da esfinge. A proporcionalidade dos seus traços e os efeitos da meteorização e do recorte contribuem para o complicado enigma que os acadêmicos estão a tentar resolver. É tudo para o vídeo de hoje. Voltamos já com mais. Não se esqueçam de carregar no botão Gosto e de subscrever o nosso canal. Obrigado por assistirem.